pastor Gilson, né? Ele veio lá de São Paulo para cá, para este momento que nós estamos vivendo, e o pastor Gilson tem a palavra. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco da história. Em 56 veio para... Não precisa pôr foto não, filho, por favor. Em 56 veio para o Brasil o missionário Melvin, né? E ficou um tempo em Campinas, depois veio aqui para Belo Horizonte. Em setembro de 59, então, o Melvin conheceu o pastor Emílio. Na época era só o Tamar, né, Tininho? E o pastor Emílio começou a caminhar com o Melvin, então, em setembro de 59, e por 10 meses ele ficou ouvindo a palavra, estudando a palavra, mas não tomou a decisão de se converter, porque ele achava muito séria essa coisa de mudar de religião. Eu lembro dele me contar que alguns irmãos já devem ter ouvido também, que um dia ele foi numa igreja ali católica perto da Lagoinha, e quando ele se ajoelhou lá de frente da imagem para rezar, né, ele falou que ouviu dentro dele assim: você está ajoelhado aí? Você não está vendo que esse negócio aí é uma estátua, rapaz? E você está ajoelhado aí? E aí ele disse que olhou assim e falou: é verdade, mas eu quero buscar a Deus. Aí que ele só virou assim de lado, deixou a estátua um pouco de lado e ficou orando, falando com Deus, porque era tão sincera a busca dele por Deus. Então por 10 meses ele estava buscando a Deus, aprendendo a palavra, mas não tomou a decisão de, como ele dizia, mudar de religião. Então ele disse que em julho de 1960 ele realmente estava bem convicto já de que ele ia servir a Jesus, que a palavra era verdade. Então, dia 14 de agosto de 1960, ele desceu as águas e se batizou. E ele sempre falava comigo, porque a Tininha aqui não pode falar isso mais, mas eu falava com o pastor Emílio toda semana, às vezes 2, às vezes 3 vezes por semana, por telefone, né? E ele ficava me discipulando e me ensinando. Então ele me contava essas histórias e eu ficava perguntando, porque o pastor Emílio, eu disse hoje de manhã, que ele era parecido com uma cisterna ou um poço muito profundo de água. Só bebia quem quisesse. Ele não era aquele tipo de pessoa que ficava jogando para os outros, não. Mas se você soubesse ir lá, sabe, cavar, ele tinha muito para dar. E eu ficava lá cavando, perguntando, e ele contando as histórias. E ele falava: Gilson, quando eu desci as águas, eu me batizei, foi para valer. Eu já me converti, trabalhando na obra, e fazendo a obra de Deus, e buscando. E uma coisa que ele falava comigo é que ele não tinha medo. E os mais antigos vão se lembrar de muitas histórias, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando algumas coisas, né? A gente vai amadurecendo algumas coisas, mas o pastor Emílio sempre foi muito revolucionário, ele não tinha medo. E ele me contava essas histórias repetidamente. Por exemplo, para nós é muito comum ter tudo que é instrumento na igreja, mas na época que ele converteu não era. E ele deu a cara para bater em poço. E arrumou problema para a cabeça dele. Faz poço. Né? E ele me conta as histórias dele sendo então batizado com o Espírito Santo. Irmãos, hoje nós temos essa bênção, porque acho que o pastor Emílio, quando for receber o galardão dele, de Jesus, eu acho que ele vai ficar muito assustado, porque ele não imagina quão grande é o que Deus fez através da vida dele. Ele só vai saber lá. Hoje mesmo a gente estava na casa dele. Quer me dar um abraço, filho? Não? Você quer? Não, esse dá. Eu prefiro esse para ter Cabral, que Cabral pega esse, pode ser? Esse aqui também, esse também dá, tá bom, né?
Vai que acabar o trono. Então, agora você não me lembrou onde eu estava, filho. Você me atrapalhou. Tô brincando. Então, hoje a gente estava na casa, lá com a Tininha, e uma pessoa veio mostrar a foto de um pastor. Eu nem lembro o nome desse pastor, o Paulinho também nem sabia quem era. Recebi essa foto aqui, do pastor fulano de tal, que mandou, ó. Isso aqui é ele sendo batizado em 1985, filho na fé do pastor Emílio, sendo batizado aqui. Hoje é um pastor em outra cidade. Aí nem sabe quem é. Mas eu tenho rodado um pouquinho aí, viajando, pregando. Irmãos, eu sempre encontro com filhos na fé do pastor Emílio, gente que nasceu na fé com ele, foi batizado por ele, pastor aqui, pastor ali, pastor lá, evangelista, missionário, não sei o quê. Gente servindo a Deus ao redor do Brasil e do mundo. Filhos na fé dele. Vocês sabem que a Igreja da Paz, né, que é a Igreja Nazarena, porque o Melvin foi para o norte, né, para Santarém, e lá tinha o Projeto Amazonas, então a sigla de Projeto Amazonas era PAZ, eles mudaram o nome para Igreja da Paz. Mas você sabe que o pastor Melvin e também os filhos dele, que eu sou muito próximo, trabalho junto com eles, tem uma gratidão. O Melvin até fez um vídeo que a Cristina tem, agradecendo ao pastor Emílio, porque o pastor Emílio buscou por 3 anos o batismo com o Espírito Santo. E ele conta que em 63 essa busca estava intensa assim mesmo. Ele estava jejuando, orando, fazendo muitos jejuns de pão e água, 7 dias às vezes tirando de jejum, vigílias, né? E aí em 63 ele estava intenso nisso. Ele me contou que ele foi numa reunião de oração com o pastor Clay, com outro irmão lá que chamava Pedro, e lá aquele irmão foi tomado em profecia, e ele falou assim, que como Deus falando, né, eu descerei sobre você com o meu poder, e tu glorificarás o meu nome. E o pastor Emílio era muito racional, né? Ele pensava demais. E ele falou que ele estava ouvindo aqui e falou assim, faz sentido, porque aí eu não vou estar sendo obrigado a nada, o Senhor obedeceu sobre mim, e eu que vou estar glorificando o nome, ninguém vai estar me obrigando a nada. Então desse jeito eu quero. Por quê? Porque quando ele estava buscando ele ir para o monte, aí chegava aqueles irmãos pentecostal perto dele, que sabia que ele estava buscando o batismo, e chegava no ouvido dele e falava, fala aí, xarabará, xarabará. E aí ele falava assim, não, se for do Senhor desse jeito eu não quero. A sinceridade dele, né? Então ele foi lá nesse culto. 2 dias depois ele disse que ele deixou a irmã Tininha em casa e voltou para a igreja para orar. E dizer que enquanto ele estava orando, ele assim teve aquela vontade de olhar para cima, e ele viu na gretinha do telhado uma luz. E ele achou que era alguém que tinha ligado uma luz lá fora, mas ele falou que aí a luz começou a descer na parede. Então ele falou que ele lembrou da palavra daquele profeta, eu descerei sobre você com o meu poder e você glorificará o meu nome. Quando ele viu aquela luz, então ele começou a glorificar a Deus, dar glória a Deus, glorificar a Deus. E todo o tempo ele fala, eu estava consciente, mas eu comecei a glorificar a Deus, e de repente eu comecei a sentir um choque elétrico no meu corpo, e a minha língua como que deu assim uma enrolada, e eu comecei a falar em outras línguas. E aí ele falou assim que o cachorro começou a latir. Porque todo tempo ele estava consciente, ele começou a ficar preocupado com o barulho do cachorro, e ele falou que ele parou ali, e aquela presença saiu. Quando aquela presença de Deus saiu, ele falou, não sai não, volta. Mas ele saiu. Mas ele disse que então, 2 dias depois, ele foi de novo buscar, de novo na igreja, e aquele batismo veio sobre a vida dele, e aí a vida dele mudou. E ele conta que, você sabe que essa congregação aqui foi por muitos anos a maior igreja evangélica nazarena do Brasil. Por muitos anos. Tanto em número de membresia, como nas entradas financeiras, como no prédio, foi maior. E o pastor Emílio, como nas igrejas foram foi na missão de fundar a igreja. Sim, pois é. E ele disse o seguinte, ele falou comigo, Gilson, eu acredito que Deus permitiu que a igreja crescesse tanto,
para que eu tivesse voz dentro da denominação para falar do Espírito Santo. Porque através disso as pessoas estão falando, olha o que o Espírito Santo está fazendo. Então ele foi permitido pregar e ensinar sobre a doutrina do Espírito Santo. E pregou muito nas igrejas aqui, e depois em Goiânia, né? E hoje, essa igreja, né, porque o Melvin saiu daqui, continuou trabalhando, plantando igreja e tal, e eles lideram 14 mil igrejas, certo? 14 mil igrejas. Mas, uma coisa que todos eles reconhecem, tudo isso é fruto do que o Espírito Santo está fazendo. E nós recebemos o Espírito Santo através de um homem, que é o pastor Itamar. Porque foi ele que depois que o Melvin tinha muito, né, respeito pela dedicação dele, e foi ele que chamou o Melvin, e eles foram para o monte, e o Melvin foi batizado no Espírito Santo com ele. Aquilo mudou a realidade do Brasil, irmãos. 14 mil igrejas, só nessa, debaixo da cobertura da família Uber hoje, né, vivendo a vida do Espírito Santo por causa de um homem que buscou 3 anos, sinceramente, receber o Espírito Santo. Há muitos anos atrás, eu li aquele texto de quando Jesus ia ser crucificado, ele estava andando com a cruz. Você se lembra quando ele estava andando, ele tropeçou ali, ele estava cansado, então eles pegaram um homem que estava à beira do caminho para ajudar Jesus a levar a cruz. Vocês se lembram disso? Aquele homem então ajudou Jesus a carregar a cruz. Há muitos anos atrás eu li esse texto e eu propus algo no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero ser esse homem aí na vida do pastor Emílio. Eu quero ser uma pessoa para trazer muita alegria ao coração dele e da Tininha. Então eu e minha esposa, já por muitos anos que a gente vem assim empenhando mesmo de trazer muita alegria ao coração do pastor Emílio e da Tininha, né, Tininha? Eu vou passar umas fotinhas aqui agora, ó. Põe para mim, por favor, essas fotos. Isso aqui é a gente lá na praia, ó. Você quer em frente o condomínio que eu morava? A Tininha, o olho dela é mais azul do que o mar. Pode passar, filho. Isso aqui é o pastor Emílio ministrando lá na igreja, na casa do pai. Ele ficava tão feliz quando ia lá, irmão, porque lá em Fortaleza, você vai ter oportunidade de ir lá no salão nosso. O palco lá é mais ou menos o tamanho dessa igreja, assim, o palco, né? Então ele achava muito grande, acostumado aqui, né, um pouco menor, ele achava muito grande, ficava feliz, e a gente ficava repetindo para ele, pastor Emílio, isso é fruto do seu trabalho. Olha o que o senhor está fazendo aí, ó. Pode passar, filho. Você aí olhando lá, pode passar. Pode passar. Isso aí é logo quando nós compramos o terreno novo, ainda era uma casinha, né? Então ele foi lá ministrar também para a Tininha. Pode passar. Eu acho que essa já passou, pode passar. Isso era a gente orando lá também. Pode passar. Pode passar. Isso é na consagração do Estevão. É ele e o Gregório, um outro amigo, muito amigo meu também, que já faleceu, consagrando meu filho do meio. Isso aqui é o pastor Emílio dando aula no Instituto Bíblico, que a gente tinha no Instituto Bíblico lá, para a formação de obreiros. Era ele dando aula lá. Aí, colocaram o chapeuzinho de cearense nele. Volta aquela outra foto lá para mim, por favor. A anterior. Aquele homem que está do lado dele ali de blusa preta é o pastor que está lá na igreja hoje, né? Ele é um filho meu na fé, um discípulo muito precioso que está pastoreando lá em Fortaleza agora. Porque eu estou em São Paulo, né? Pode passar. Acabou. Aí, deixa essa aí. O pessoal pintava e bordava com ele lá, enchendo ele de alegria. E eu quero falar uma coisa para vocês então. Eu estou com os textos bíblicos aqui para ler, porque foi para falar dessa palavra legado. Fala comigo aí, legado. Legado é a diferença de herança, certo? Por exemplo, quando o meu pai, o Geraldo, morrer, ele vai deixar herança.
A herança vai ser uma casa, certo? Um bem material, isso é herança. Agora, como legado, o meu pai vai me deixar honestidade. Porque o meu pai é um homem que sempre comprou, pagou, não deve nada a ninguém. Isso é parte do legado do meu pai, certo? Meu pai compra e paga. Meu pai não deve pessoas. Meu pai não tem o nome sujo. Meu pai é honesto. Isso é um legado. O legado é mais que a herança. Agora, por que eu vou ler isso aqui para você? Porque herança, todos os filhos recebem. Legado, não. É um engano você pensar que todo mundo aqui vai receber o legado do pastor Emílio. Não vai. A herança, todo mundo recebe. Todos os filhos recebem. Agora, o legado, só alguns vão receber. Por isso eu quero ler esse texto para você aqui, ó. Primeiro texto, não precisa projetar não, tá? O primeiro texto que eu vou ler é 2 Coríntios, capítulo 12, verso 18, diz assim: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Isso aqui é Paulo falando de alguém que ele chamou de filho, que era Tito. Ele estava andando do mesmo jeito. Repete comigo assim: as mesmas obras. Agora, Filipenses 2,19 diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Aqui Paulo está falando então de uma outra pessoa que ele chamou de filho, que era Timóteo. E ele foi chamado de filho porque Paulo está falando: eu não tenho ninguém igual a Timóteo, que ele se importa com o que é de vocês, mais do que com o que é dele. Vou ler mais um texto aqui agora, que é João 8,39. Diz assim: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Repete isso aí comigo, por favor. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. O último texto que eu vou ler sobre esse assunto é 2 Reis 22, verso 1 e 2. E depois eu vou explicar. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, era filha de Adaías e Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Fala comigo assim: Josias andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Deixa eu te explicar. Existia um rei chamado Ezequias. Você se lembra? Ezequias foi pai de outro rei. Quem se lembra o nome do filho de Ezequias? Manassés. Manassés foi pai de um outro rei chamado Aminon. E Aminon foi pai de Josias. Certo? Isso aí está aí no capítulo 19, 20, 21 e 22. Você vai ver. Morreu fulano, ciclano, começou a reinar nesse lugar. Então, esse Josias aqui, ele era filho de Aminon. Mas aqui está dizendo que ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Ele não era filho de Davi. Por que está dizendo que ele andava no caminho de Davi, seu pai? Pelo mesmo motivo que Jesus falou com aqueles homens: se sois filhos de Abraão, praticai as mesmas obras de Abraão. Pelo mesmo motivo que quando eles não estavam crendo em Jesus, Jesus falou: crede ao menos pelas mesmas obras. Quando um homem como o pastor Emílio morre, todo mundo começa a chamar ele de pai. Quando é vivo, ninguém chama. Quando morre, todo mundo quer honrar. Quando é vivo, ninguém honra. Deixa eu falar com você: o tempo de honrar o pastor Emílio acabou. Agora é tempo de honrar a Tininha, a Jaqueline, a Ilvinha, a Cristina, o Paulinho, o Isnar, o André. Alguém aí? A Marta. É que eu fui vendo e fui falando. Alguém aí?
Que amanhã nós vamos estar aqui no velório da Cristina, da Ilvinha, da Jaqueline, da Tininha, do Paulinho, do André. Aí nós vamos querer honrar depois que morre. Vamos honrar agora. Honrar agora. Porque eu busquei honrar o pastor Emílio enquanto ele viveu. Agora que ele partiu, eu vou honrar a Tininha, vou honrar a Jaqueline, vou honrar a Ilvinha, a Cristina, o Paulinho, o Isnar, o André, a Marta. Agora, a maneira que você pode, porque eu não sei você, querido, eu quero o legado do pastor Emílio para mim. O legado é essa herança espiritual, certo? Eu quero para mim. Vocês não deveriam querer. André, você deveria querer. Paulinho, você deveria querer receber o legado do seu pai. Como que recebe o legado? Você quer saber? Pratique as mesmas obras. Você vai ser chamado, reconhecido por Deus. Talvez amanhã, quando os seus escritos históricos, eternos, forem escritos no livro de Deus, vai estar escrito lá, fulano de tal, filho do Emílio. Eu gostaria que no meu registro espiritual tivesse lá, Gilson, filho do Emílio. Por quê? Porque assim como Josias andou nas obras de Davi, eu quero andar nas obras do pastor Emílio. Eu quero ter o bom testemunho que ele teve. Eu quero ter o amor que ele teve pelas pessoas, que não dominava ninguém, não ficava manipulando as pessoas, não ficava como dominador de ninguém, dava liberdade ao espírito. Era bom para com as pessoas. Eu vou terminar contando uma história. Eu vim de Fortaleza para cá 1-2 vezes no ano só. E toda vez que eu vinha para cá, eu desaparecia da casa da minha mãe de manhã, porque eu vinha para cá, o pastor Emílio estava aqui. E a porta ficava aberta, um pouquinho aberta. Então, muitas vezes eu entrava e ele estava orando, irmãos. E muitas vezes ele não sabia que eu ia vir. Não sabia. Então não era falso não. Para você pensar, ele fez isso para aparecer. Não é. Quem conhece ele sabe que não é. Eu entrava, ele estava orando. E quantas vezes eu entrei, ele estava orando pelas famílias, e eu ouvi ele falar: abençoa, Senhor, a família do seu Geraldo Leandro. Irmão, meu pai é o retrato de uma pessoa que nunca foi fiel a essa igreja, entendeu? Não congregava aqui, certo? Era uma pessoa com quem o pastor Emílio nunca precisava orar, Paulinho, pelo meu pai. Quem é meu pai? Meu pai nunca fez nada pelo pastor Emílio, nunca. Abençoa, Senhor, irmão Geraldo Fernando, a irmã Ana, o pastor Geraldinho, a Giovana. Irmãos, várias vezes eu cheguei aqui e estava assim. Eu tenho certeza que o nome da sua família estava aí, todo dia. Todo dia. E toda semana ele falava comigo e ele me lembrava. Fala, irmão, é só uma gotinha no oceano, mas todo dia essa gotinha pinga. É a minha oração por você, pela sua família, pela sua casa. Então, a minha palavra hoje tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é chamar você a andar nas mesmas obras. Até hoje você não orava, não? Começa. Até hoje não estava servindo Jesus, não? Começa. Até hoje não estava sendo fiel ao serviço de Deus, não? Comece a ser fiel hoje. Esse é o meu primeiro objetivo. Meu segundo objetivo: honra a família dele. Honra a família dele. Você não vai poder honrar a memória dele sem honrar a família dele. Certo? O amor de Coríntios 13, para resumir aquele amor, é o seguinte: o amor de Coríntios 13 é o amor que não está nem aí com o jeito do outro. Você ama e pronto. Você decide amar e acabou. Eu desafio você a honrar o que o pastor Emílio fez com os últimos 60 anos da vida dele. E continuar fazendo as mesmas obras. E nunca esquecer de honrar a família dele quando ele estiver em vida. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Eu quero declarar nesse lugar que eu quero receber esse legado
de ser uma pessoa de bom testemunho, como Tomé falou, de ser essa pessoa corajosa, que tem coragem de desbravar o reino, de ser uma pessoa de oração fiel em orar todos os dias, de se dedicar à tua obra e à família. Nós queremos receber esse legado. Ajuda-nos a praticar as mesmas obras. Senhor, ajuda-nos como igreja a cuidar bem dessa família, cuidar bem da irmã Tininha. Levanta pessoas aqui, Senhor, que vão lá ajudar ela, arrumar a casa com ela, cozinhar com ela, ficar com ela. Assim também com os filhos, Senhor. Levanta bons amigos aqui para estar com eles. Senhor, o buraco que fica com a partida do pastor Emílio é muito grande, Senhor. Para a minha vida, pessoalmente, pensar em passar uma semana sem ligar para ele, sem ouvir o que ele tem a dizer, para mim é um buraco muito grande. A tua palavra nos promete que o Senhor tem consolo e conforto. Levanta pessoas, porque se esse buraco é grande para mim, eu não consigo nem imaginar para a Tininha, para os filhos. Por isso eu te peço, levanta pessoas que vão estar com eles, que vão abençoar a vida deles. E eu digo mesmo aqui, Senhor, estar com eles, para ser essa pessoa. E eu te peço que assim, Senhor, levante muitos aqui dentro desse lugar, que vão amar essa família, que vão se dedicar a essa família, que vão sacrificar por essa família, assim como eles se sacrificaram por nós por todos esses anos. Nós oramos, Senhor. Nós te agradecemos por ter nos dado um pastor tão raro, uma pessoa tão exemplar. Obrigado por ter cuidado de nós assim, Senhor. Muito obrigado por ter cuidado de nós assim, Senhor. Muito obrigado por ter cuidado de nós assim, Senhor. Irmãos, deixa eu falar só mais uma coisa, porque enquanto eu estava orando aqui agora, eu tive uma visão. Eu quero falar isso aqui para vocês. Paulo escreveu a Timóteo, falou com Timóteo assim: torna-te padrão dos fiéis. Vocês lembram daquilo? E o padrão, aquela palavra no grego, era uma peça que ficava pendurada na parede, e quando o artista ia fazer, ele tinha que replicar aquela peça. Aquela peça era a peça padrão. Então, o artista ficava olhando aquela peça e fazendo igual, olhando a peça, fazendo igual. Você está me entendendo? Quando Paulo falou com Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, o que ele está falando é: Timóteo, seja aquela peça onde as pessoas podem olhar e fazer igual, olhar e fazer igual. Só que o artista ia trabalhando tanto e olhando tanto a peça, que agora ele já nem precisava mais olhar para a peça, porque ele já olhou tanto, fez igual, olhou tanto, fez igual. E eu tive essa visão aqui agora dessa peça. Irmãos, todos nós aqui já vimos tanto o pastor Emílio fazer, com muita tristeza nós não podemos mais, mas nós já vimos tanto ele fazer, que nós podemos nos lembrar e fazer igual. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastor Gilmar. Bem, irmãos, é um momento de tristeza, né, como o Gil escolheu dizer,